nacionais. Olha o perfil ali, ó. Se não pode falar tudo que pensa numa democracia, é emblemático da esquerda atual pegar um verme desses, falando esses absurdos, e vender como se fosse uma posição da esquerda. É um processo de transformar a esquerda em Partido Democrata. E o que é que eu estou falando para vocês há um certo tempo? Gente, o que tem aí no Brasil hoje não é mais apenas o Foro de São Paulo. Pensa numa casa. O Brasil é uma casinha de 2 andares. Era o Foro de São Paulo, né? A esquerda brasileira. É um sobrado de 2 andares. Né? Foro de São Paulo, vermelhinho, bonitinho. Agora, eles resolveram construir novos andares. Além do Foro de São Paulo, sustentando essa esquerda, você tem toda a agenda do Partido Democrata, agenda woke, agenda que vem da Europa, a agenda 2030, né? Toda aquela ladainha que a ONU defende, o Fórum Econômico defende, é o que tem para hoje. É o que tá acontecendo. E os caras da esquerda estão falando, ó, tá virando o Partido Democrata. Não é mais aquela esquerda do passado. E aí quando eu vi isso, tá passando na minha timeline, esse rapaz aqui, o Rômulo Maia, é o cara da esquerda. Esse cara aqui, eu acabei achando o site dele muito tempo atrás, porque ele revisitou, ele resolveu divulgar, antes dele, eu não lembro de um site assim que trouxe esse assunto, o caso do Banestado. Toda aquela informação, a maior parte das informações que eu ia trazendo do caso do Banestado, para falar do Moro, diversas coisas que aconteceram no Brasil, foi através do Rômulo Maia. Então, fico eu seguindo o perfil dele. E aí, ontem, eu vi o Rômulo postar isso daqui, ó. Caramba, o Coríbico jantou cedo hoje, hein? Mais orwelliana que essa guinada 180 graus de narrativa sobre o mesmo fato político operado pelo PCO, né? Que bota Partido da Causa Operada. Impossível. Deu flagrante, deu BO, deu print. A placa do caminhão que atropelou a operação do Rui Costa Pimenta. Ele coloca lá o número. Esse Coríbico, eu comentei com vocês outro dia. Falei, ó, trouxe um artigo dele falando que no Brasil existe uma espécie de operação psicológica para impedir que a esquerda critique o Dilma, por abraçar e se tornar basicamente um novo Partido Democrata. E aí é o texto. Olha qual é a manchete. Expondo a campanha de desinformação do culto do PCO que encobre a política do Dilma alinhado aos americanos na Nicarágua. História interessante. Vocês vão ver onde a gente vai chegar no final de tudo isso. Aí ele fala que o culto do PCO funciona como um exemplo perfeito desses agentes de desinformação que estão travando, né, essa última batalha híbrida no Brasil, para encobrir a política externa alinhada com os americanos do Dilma, devido ao seu papel autonomeado como seus porteiros inquisidores. O seu jornal oficial, né, o jornal do PCO, passou descaradamente de condenar a então proposta do Brasil de hospedar centenas, aqui é o que, olha como a esquerda narra os fatos. Segundo um analista da esquerda, hospedar centenas de agentes de mudança de regime dos Estados Unidos que foram expulsos da Nicarágua como uma conspiração imperialista apoiada pela CIA. Eles saíram disso para para defender ferozmente essa política depois que o Dilma a promulgou e condenou seus críticos como imperialistas agentes. Antes eles achavam ruim. Depois que o Dilma falou que meio que ia seguir o caminho dos Estados Unidos, o PSOL começou a defender o Dilma. A turma da esquerda, eu tento entender o que passa na cabeça deles. Para eles, muitas das coisas que estão acontecendo na Nicarágua não necessariamente é só perseguição. Eles acham que tem muitas ONGs envolvidas, né, e que tentam minar o país. Essa é uma parte da tese deles, né? O que está acontecendo com o Ortega, independente de tudo, lembrando de quão errado ele está, perseguição religiosa também, mas eles falam também que parte das pessoas que o Ortega estaria em tese perseguindo são membros de ONGs, que estariam para desestabilizar em apoio aos Estados Unidos. Nunca parei para ver, para ir mais a fundo, né? É só a ideia que passa na cabeça da esquerda. Não sou especialista de geopolítica. Aí fala, né? Essa turma, né? Esses conspiracionistas híbridos têm interesses financeiros, ideológicos ou profissionais em preservar o curso alinhado pelos Estados Unidos que Lula traçou para o Brasil. Do PCO, né? O pessoal tem interesse em manter o Brasil do jeito que está. Antes da trifurcação iminente das relações internacionais no bilhão de ouro do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos,
a entente sino-russo e o sul global. A esquerda vê que o mundo está caminhando para a formação de 3 grandes blocos. De um lado você tem o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, parte da América, América Latina. Você teria o sul global, seriam em tese os países em desenvolvimento, né? América do Sul, a África, aí você pega a Índia, mais alguns países ali, né? Sei lá, seria entre a Ásia e a Oceania, né? Aquelas ilhas, você pega todo mundo, né? Esses países meio que se juntarem para criar um bloco entre eles, a Índia estaria liderando. E depois ele fala do bloco que o professor Olavo já falava há muito tempo, né? Que é o bloco eurasiano, os comunos e os russos. Então é basicamente 3 coisas. Olavo divide em 3, só que ele colocava o terceiro bloco como a galera árabe, né? Puxava mais para lado da religião. É uma forma de ver relativamente similar. Aí ele fala, os produtos de desinformação do PCO são exemplos perfeitos dessa operação de influência na prática, uma vez que esse culto se autodenomina seus porteiros inquisidores e é, portanto, a força mais ativa para encobri-lo. Aí ele salientando as etapas sobre o que foi que o PCO fez para você ver a baita passada de pano que eles deram. Etapa 1. Argumentar veementemente contra a proposta. No seu jornal, o do PCO, lá no dia 4, eles colocaram um artigo intitulado PSOL quer que Lula acolha agentes dos Estados Unidos expulsos da Nicarágua, atacando um partido de apoio a Dilma por sugerir que ele faça isso, né? O PCO atacou o PSOL. O PCO qualificou esta proposta como a favor do imperialismo e avançando na tentativa de golpe apoiada pelos Estados Unidos naquele estado centro-americano. Era o posicionamento inicial do PCO, né? Contra receber os nicaragüenses, contra os Estados Unidos, contra o PSOL. Etapa 2. Implique que é uma conspiração imperialista apoiada pela CIA. Um dia depois, no dia 5, soltaram um novo texto. Crença na democracia e liberalismo. O PSOL contra a Nicarágua. E aí, nesse texto, o PCO insinuava fortemente que um membro do PSOL, um membro importante do PSOL, é um agente da CIA em vários graus de experiência. Não sei se é experiência, que esse texto eu traduzi todo do inglês. Em seguida, condenou o PSOL por suas estreitas ligações com setores democráticos do imperialismo. Aí eu fui olhar qual era esse texto do PCO, né? Fui olhar qual era. Olha qual é o texto. Crença na democracia e liberalismo. O PSOL contra a Nicarágua. Olha qual é o tal agente imperialista dentro do PSOL. A primeira coisa que precisamos ressaltar é que essa posição do PSOL não é novidade. Uma das figuras expoentes desse partido, Guilherme Boulos, numa demonstração de lealdade aos diretores do IRE, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, presidido pelo seu amigo Fralfrido Vardi, que possui uma parceria com o Think Tank Global America, etc. Mas no fim, ó, e o National Endowment for Democracy, o NED, que é um Fundo Nacional para a Democracia. Olha aí, o pessoal reclamando. Isso é recente, ó, dia 5. Para quem diz que a esquerda não briga entre si, hein? Ah, não. A direita tem que aprender com a esquerda. Tá vendo aí, né? Passo 3. Omitir fatos-chave depois que o Dilma promulgar essa política. O PCO, antes de dar um cavalo de pau na narrativa e mudar tudo, ele começou a fazer uma mudança de leve, começou a omitir algumas coisas, né? Aí o Coríbico fala o seguinte, ó, em vez de continuar a condenar a oferta do Dilma de hospedar centenas de agentes de mudança de regime no interesse de manter a consistência ideológica, apoiou entusiasticamente sua decisão sem sequer fazer uma tentativa tímida de explicar por que mudou repentinamente de posição. De forma bastante evidente, mas totalmente previsível, para quem já sabe o papel do PCO em acobertar tudo o que o Lula faz, o artigo não fez absolutamente nenhuma menção às duras críticas que eles fizeram a essa mesma política dias antes, quando ela foi proposta apenas pelo PSOL. Tampouco, aliás, houve qualquer referência a Lula hospedando esses mesmos agentes de mudança de regime apoiados pelos americanos. E olha agora o final. O PCO chamava os nicaragüenses de agentes de mudança de regime. Nesse novo texto, após o Dilma falar que apoia, agora viraram presos políticos. Olha a guinada! Olha o cavalo de pau do PSOL. E aí, esses links aqui, ó, são os hiperlinks, ele saiu arquivando
todos os textos do PCO, porque se eles apagarem, se eles fazer uma queima de arquivo, a gente salvou tudo. Salvaram tudo. Aí veja, etapa 4. Dobrar a narrativa da desinformação. A próxima desinformação do PCO sobre o assunto foi publicada no mesmo dia com o título Lula enfrenta o imperialismo e defende a Nicarágua. Pronto, agora o Lula, ele estava seguindo o mesmo caminho dos americanos, mas ele estava contra os americanos. Olha que maluquice. Assim como o artigo publicado mais cedo naquele dia, o líder do culto ao PCO também omitiu visivelmente qualquer menção de que Lula acabou adotando a mesma política contra a qual seu jornal oficial havia protestado. Quinto passo: condenar críticos construtivos como agentes imperialistas. O último ataque de desinformação do PCO à época foi no dia 10 de março, no caso ontem, com o título Cartel da imprensa golpista volta suas baterias contra a Nicarágua. Serve como uma forma especialmente tortuosa de desinformação, uma vez que tenta induzir a base do PT a pensar que qualquer crítica construtiva, bem intencionada à política do Dilma, né, recém-alinhada com os Estados Unidos, favorecem os interesses imperialistas, já que veículos anti-Lula o criticaram por não assinar o último declaração conjunto da semana. Não pode criticar o Dilma. Você não pode fazer uma crítica construtiva. Não pode. Não. O Dilma não erra. Não importa que esses dois ângulos da crítica sejam completamente separados, sendo a base do PT multipolar e contrária ao Dilma receber centenas de agentes de mudança de regime dos Estados Unidos, enquanto a de sua crítica tradicional é unipolar e contrária a ele não assinar aquele documento, o PCO tem interesse em conectá-los para pressionar a base do PT a se autocensurar, com medo de que sejam taxados de imperialistas em uma caça às bruxas descontrolada, caso ousem se manifestar. Resumo final. A turma que apoiava o Dilma é, em tese, parte dessa direita de esquerda que não é woke. A esquerda que não é woke, que não é a esquerda Partido Democrata, né, imperialista, defendiam um mundo multipolar, onde os países teriam as suas soberanias fortes. É meio que eles falam da autodenominação dos povos, né? Às vezes até fala isso, não, olha só, o problema deles, eles resolvem, etc. Não vamos ter isso, não vamos ter tanta interferência. Temos que valorizar, né, os estados nacionais. Aí uma política, inclusive, mais próxima, a Eurásia. E agora a coisa está mudando. Está mudando para o que seria o mundo unipolar. É o que a direita chama de globalismo. Governo global, só tem um único polo. Eu acho que globalismo é uma linguagem muito mais comum do nosso dia a dia. A gente tem que conseguir ler as coisas, tem que traduzir, né? Como a esquerda pensa e se esse conceito ele já existe na direita e se existe, como é que a direita se refere a isso. Aí veja, olha quais são as críticas. Coisas assim que estão mais do que óbvias. E aqui que está o ponto que eu quero falar com vocês. Você lembra que semana passada eu falei para vocês que uma turma da esquerda que não abraça os wokes, né, essa agenda woke, tinha me chamado por um Spaces e eu falei, gente, eu fui. E a turma surtou. Surtou. A turma surtou comigo. Eu falei, mas eu não falei nada. Eu não defendi Bolsonaro, eu não falei nada. Isso ficou na minha cabeça. Quando eu vi esse texto do PCO, eu falei, mas pô, peraí. Vamos pensar na cabeça desses caras da esquerda. Eu não sou da turma do vamos privatizar tudo. Eu não sou. Nunca fui. Eu sempre fui da turma do seguinte, não, a gente tem que defender a soberania nacional. Eu sempre fui dessa turma. Eu sempre fui da turma que não gosta muito das ONGs. Né? Eu não acho que eu nunca falei muito bem dela, né? E eu não acho que sou eu acho que é quase toda a direita. Assim também como eu não acho que grande parte da direita que apoia Bolsonaro também não é a favor do vamos privatizar tudo. O próprio Bolsonaro falava isso, né? Gente, olha só, negócio de privatizar tem que ver para quem vai vender, né? O Bolsonaro falava isso. Ele pode ter feito algo assim a mais ou menos, beleza, mas era bem claro no discurso. Além disso, essa turma não gosta dos wokes, não gosta do identitarismo. Pelo que Nicolas está sendo criticado, exatamente porque ele está indo contra o identitarismo, que é uma pauta da direita. A direita é 100% contra, né? A direita é oposição natural ao identitarismo, os conservadores. Essa turma se preocupa com o avanço dessa agenda unipolar, global. Você fala, pô, global, você pensa no grande organismo multilateral, é a ONU. Pô, o Observatório
da ONU no Brasil, né, que é o Pacto pela Democracia, que monitora a Agenda 2030, fez lá um report sobre como é que andava o avanço do SG e me colocava como o jornalista de maior engajamento que se colocava contra o SG, falando que não conseguia ver como isso era bem aplicado, né, e qual a efetividade disso para na B3. Então, assim, tudo que essa turma meio que defende, né, no macro, eu não defendo. As nossas diferenças básicas, né, para essa esquerda é o quê? Eles são coletivistas. Eles acham que justifica você, às vezes, suprimir algum direito de uma pessoa, isso, aquilo, outro, né, em bem de uma causa maior. A turma da direita preza, né, pela questão da liberdade individual. É intrínseco da direita, a liberdade individual. O cara tem que respeitar o indivíduo. Não pode ser assim, não pode ser o coletivo do comunismo, um decide, vai estar. Não é assim, pô. Mas você vê que nas outras pautas, eles são 100% a favor do desenvolvimento da indústria nacional. Eu também sou. Aí para e pensa. Essa turma da esquerda que não é maluca da cabeça me chamou pro Spaces. E aí eu fui. E eles não conseguiram discordar de mim, porque a gente não entrou para falar de Bolsonaro. Aí quando eu levava pros assuntos como Agenda Verde, sobre essa questão de um mundo multipolar. Eu não sou a favor do mundo unipolar. Eu não sou a favor do globalismo. Ninguém na direita é. Isso é um espantalho. É um espantalho essa história que a direita bate continência para os Estados Unidos. Não. A direita brasileira odeia o Partido Democrata. A direita brasileira fez mais campanha contra o BIDE e o Partido Democrata do que, se duvidar, a direita americana. Vocês vão duvidar de mim? Eu tô falando tudo isso porque, ó, uma das pessoas que fizeram questão de surtar, mas surtou com minha participação nesses spaces, uma pessoa que até me seguia, eu ficava olhando, eu lia as postagens. Esse rapaz chamado Rogério Tablian, um senhor, um careca. Aí ele falou que o PDT seria destruído, ia destruir o legado de Vargas, José Bonifácio e tudo mais. Falei, pronto. Enquanto isso, esse cara, ele não se importa, por exemplo, de se aproximar de membros extraoficiais da MBL. Fala nada, da cidade dele lá no Monarca, etc, tudo mais. Esse texto anterior falava do PCO, né? Olha onde o Tablian sempre tá batendo no cartão. Lá no PCO. Sempre batendo no cartão no PCO. Tinha umas análises às segundas-feiras, que ele sempre tava lá batendo no cartão nas análises segunda-feira do PCO. Junto com o Rio Costa Pimenta. Às vezes eu tava até o Farinazo. Ó, não pode criticar o Dilma, hein? Aí imagina, eu apareço e os caras falam assim, vai, como é que você vai atacar? Porque você começa a desfazer os espantalhos da esquerda. Vocês sabem, né? Você sabe, eu entendo um pouco o que se passa na cabeça deles. A gente adapta um pouco a linguagem. E o simples fato de você mostrar que, cara, olha só, vocês estão criando espantalhos sobre a direita. O grande problema de não ter um diálogo no país, etc., é porque vocês desumanizam a direita. No dia seguinte, inclusive, eles fizeram isso.